Bom dia. Agora melhorou, né? Que o outro estava ligado. Bom, sejam bem-vindos, né, a mais a quarta semana do farmacêutico. A nossa próxima palestra será sobre a política nacional e estadual das práticas integrativas e complementares. O meu nome é Suzana Gasparri, eu sou presidente da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Regional de Farmácia e também integrante da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia. Então, estamos aqui juntos, as duas comissões, onde a gente vai apresentar a nossa palestrante, que vai falar sobre a política nacional e estadual das práticas integrativas e complementares. O Conselho Regional de Farmácia dá as boas-vindas aos presentes da quarta semana do farmacêutico e apresenta agora a palestra, com a palestrante Silvia Cizermanski. Farmacêutico e sanitarista, especialista em gestão em saúde e mestre em ciências farmacêuticas na área de políticas públicas, atua como servidora pública na Secretaria Estadual de Saúde, com políticas transversais como política de ciência, tecnologia e inovação em saúde, plantas medicinais e práticas integrativas e complementares. Foi diretora do IBP Lassen, presidente da FEPS, empreendedora do Núcleo de Assistência Farmacêutica, do Núcleo de Farmácia do Programa de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública e da Rede Fito Rio Grande do Sul, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Foi conselheira por 4 mandatos, secretária do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul em 3 gestões e diretora da Associação dos Farmacêuticos. Atualmente é coordenadora da implementação da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares e executa um projeto estruturante para a inserção da fitoterapia e organização da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos no Estado. Agradecemos aos integrantes das comissões de práticas integrativas e complementares e de saúde pública, que colaboraram com a organização da atividade que será apresentada a seguir. E também destacamos que a palestra está sendo transmitida ao vivo pela internet. Novidade este ano, o sistema de transmissão online permite que farmacêuticos de todos os locais possam acompanhar essas excelentes oportunidades de atualização e capacitação profissional. Lembramos que o CRF quer ouvir vocês. Então, pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Conselho. Muito obrigada. Bom, após a palestra, então, a gente vai abrir um tempo para os debates, né, e perguntas, e vocês poderem tirar suas dúvidas. Então, sempre lembrando que nós estamos online. Bom dia ao pessoal de casa. Obrigada, Suzana. Bom dia, pessoal. Essa coisa de estar online deixa a gente nervosa, né? Então, mas tudo bem, faz parte, né? Das novas tecnologias. Bem, primeiro, agradecer o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui entre colegas, conversando sobre práticas integrativas complementares, que, afinal, não deixa de termos aí um grande resgate de muitos conhecimentos farmacêuticos, ancestrais, não propriamente classificados como farmacêuticos, mas, enfim, são conhecimentos que hoje a gente está revigorando, revitalizando, trazendo à luz das nossas ciências atuais e juntando, então, esses conhecimentos. Daí a grande complementariedade que nós temos nos novos tempos, né? Eu estou... Alguma coisa? Não está... Oi? Agora, não era para colocar a apresentação. Ah, apresentação. Tá, obrigada. E eu acho bem legal que a gente está no âmbito da corporação, né, do Conselho Regional de Farmácia e no âmbito dos conselhos, porque, às vezes, a gente pensava o quanto o farmacêutico tem a contribuir e nem sempre nós tínhamos essa abertura, né, que nós temos hoje no âmbito das instituições, das entidades farmacêuticas e também do sistema de saúde, né? Então, eu acho que abordar temas que muitas vezes foram tabus, e deve ter colegas homeopatas aqui, como eu estava falando com o Reinaldo, né? Acho que tem toda uma luta, principalmente a homeopatia, ela se impôs muito em relação às práticas, hoje chamadas práticas integrativas, e que nem sempre nós tivemos espaços institucionais, né, para conversarmos, para discutirmos essas áreas de conhecimento e que tanto benefício traz à saúde, né? Até porque a nossa profissão, ela, né, voltada para o medicamento, ela teve uma pesada influência aí das grandes corporações industriais, empresariais, e que conduziram, né, os recursos terapêuticos muito para a questão da medicalização, né? Então,
Está todo mundo olhando ali. Eu sei que o meu slide está bonito, né? Eu acho que também isso, em práticas integrativas, a gente procura também trazer as subjetividades, né? Então, onde a gente trabalha um pouco a cor, a apresentação, eu particularmente gosto também muito dessas coisas, eu acho que sai daquela coisa muitas vezes fria que a gente teve que enfrentar, né, gráficos e tudo. Então, essa subjetividade, essa coisa da arte, eu acho que cabe também a gente abordar aqui a arte das ciências farmacêuticas, né, a arte da farmácia. Não só a ciência, mas a ciência e a arte da farmácia. Então, acho que nesse âmbito também, é com esses valores que a gente vai procurar conversar um pouco mais hoje aqui. Então, agradeço a comissão, Suzana, né, na tua pessoa como presidente da comissão. Acho que também isso é um dado muito positivo, de nós termos comissões, de nós termos a comissão de práticas integrativas no Conselho. Também esse evento, agradeço também à presidência do Conselho, a sensibilidade da gestão hoje de estar aberta a esses conhecimentos, ao resgate a novos conhecimentos. Enfim, obrigada mesmo. Então, a ideia era de discutir primeiramente as políticas, né, como foi proposto, as políticas de práticas integrativas e complementares. Eu acho que a gente pode e vamos transitar um pouquinho por essas políticas, entendendo como é que se dá esse processo e por que nós estamos com políticas de práticas integrativas hoje, né? Em que âmbito, em que cenário do contexto, em que cenário do sistema de saúde vêm essas novas possibilidades, né, e colocadas como políticas públicas, né? Como é que se dá essa questão, a gente vai abordar um pouquinho também. Mas eu procurei transitar mais em relação às práticas, as possíveis práticas que a gente pode fortalecer o trabalho farmacêutico, né? E aqui, porque nós estamos falando de farmacêutico, mas as práticas integrativas, elas são claríssimo que são multidisciplinares, né? Nós temos a Suzana, que é acupunturista, né? Então, essa mescla hoje de saberes e de competências, ela está colocada para as profissões de saúde e também para as entidades profissionais de se perceberem no âmbito de novos contextos, né? Então, não é só a profissão farmacêutica que está mexida. Esses dias eu ouvi de um colega assim, tá, mas então se nós vamos agora trabalhar com uma outra visão desmedicalizadora, então como é que vai ser o nosso papel? Sim, exatamente, qual é o nosso papel nesse resgate de práticas e de conhecimentos que muitas vezes ficaram para trás na nossa bagagem, porque nós fomos remetidos a toda uma formação tecnicista, uma formação voltada para o individualismo e uma formação muito ao sabor das necessidades do mercado. Então, nós temos que nos situar hoje. Então, não é só o farmacêutico, como também a própria medicina está extremamente mexida, a enfermagem, enfim, a fisioterapia, né? Todas as profissões de saúde e novas profissões de saúde que estão vindo, como, por exemplo, o naturopata. Santa Catarina tem nos dado lições em relação à naturopatia, naturologia, tem todo um debate aí também em relação a essa nova formação, que nada mais é do que o resgate da medicina natural, da medicina humanizada, humanizadora, né, que nós tanto queremos em todas a medicina no sentido amplo, né, também das profissões de saúde, dos conhecimentos em saúde. Então eu busquei não só falarmos um pouco das políticas, mas elas estão disponíveis, né, nos sites. Depois também eu posso disponibilizar os caminhos ali. A política estadual está um pouco escondida no site da Secretaria da Saúde, mas ela é disponível e ela pode ser, enfim, lida e entendida, que ela é bem clara. Mas a gente vai conversar sobre isso um pouco, mas antes vamos conversar um pouco sobre o princípio básico, né, das práticas integrativas, que é a integralidade. Eu optei, Suzana e Gurias, mais para trazer um pouco dessa discussão, porque eu acho que situa um pouco mais os caminhos que a gente tem que percorrer para, inclusive, situar o nosso trabalho. Ok? E a proposta foi essa, né, Suzana? Sempre penso que tem alguém, um estagiário, vai, muda. Que é péssimo hábito, né? Mas tudo bem. E também porque eu não gosto dessa coisinha que às vezes eu me atrapalho. Então, vamos lá. Então, a proposta de discutir práticas integrativas complementares e saúde pública, né? E as políticas, tanto a nacional quanto a estadual, de práticas integrativas e complementares.
Eu só queria fazer um breve comentário, porque eu tenho 35 anos de Secretaria da Saúde, já estou formada desde 1980, já estou aposentada, né, mas fiquei um pouco mais porque a gente é cachaceira, como a gente diz, no bom sentido. Ah, está online, eu não posso esquecer isso, vai ficar gravado. Não, não sou cachaceira, tá? Não sou oculista, mas no bom sentido, no sentido de que a gente cria um vínculo tão grande com a profissão e quando a gente se satisfaz e curte o que está fazendo, então a gente vai indo, né? E hoje a expectativa de vida pode nos levar mais tempo aí. Tô Shostak, prazer lhe ver, tudo bom? E então um cara como Shostak deve dizer o que a Silvia está falando aqui de práticas integrativas, né, Shostak? Tudo bom, querido? Então, nós velhos na profissão, a gente vê também que a gente começa, eu queria no início da profissão ser toxicologista. Era a ideia, eu fiz análises clínicas e eu queria ser toxicologista. E quando eu imaginava que ao final da minha profissão, eu estou trabalhando no Departamento de Ações de Saúde da Secretaria da Saúde, implementando práticas integrativas e complementares. Então, a caminhada que a gente faz não é só pelas mudanças de cenário e pelas oportunidades que se apresentam, e a gente vai, né? Tem, desde o início, a gente tem também um emprego, vamos, e todas as oportunidades a gente acaba somando numa caminhada que depois a gente olha e eu nem imaginei, por isso que eu fiz aquilo e juntei com isso e foi dando isso e hoje eu estou nas práticas integrativas. E também por uma caminhada interna, eu acho, né? Os profissionais, a gente, quando logo sai da faculdade, sai com aquela ideia de que eu vou fazer isso porque eu quero, e eu vou ter um bom emprego, né? Claro, um desejo normal, mas depois a vida vai mostrando, inclusive internamente, as coisas que a gente vai caminhando e vai se oportunizando, e a gente, quando vê, está numa... fica numa atividade profissional que a gente nunca tinha pensado, né? Eu sempre fui usuária da homeopatia, mais recentemente dos florais, né, porque não é tão antigo quanto, pelo menos, disponibilizado como prática terapêutica. Também já utilizei muita fitoterapia na medicina tradicional chinesa. Enfim, sou adepta, hoje sou reikiana, então tem várias práticas que eu me debrucei e aí a gente não consegue parar, porque uma coisa vai trazendo a outra, né? E a gente vai se empolgando e vendo outras possibilidades de ampliação da compreensão de saúde, que não é tão restrita como a nossa caminhada formal, né, a nossa formação nos trazia. Sinal dos tempos também, os tempos são outros hoje e a gente faz inclusive um enfrentamento do sistema e hoje num sistema de saúde que é aberto para novas possibilidades. E um sistema de saúde que abre para a participação popular e que a população chega e diz, eu não quero mais tanto medicamento. Eu quero outras possibilidades terapêuticas, mas também quero medicamento. Eu quero prescrição, eu quero adequação, quero qualidade, quero segurança, quero uso racional, quero orientação para o uso desse medicamento. Então, são todas essas possibilidades que estão colocadas e que o Sistema Único de Saúde oportunizou que a gente pudesse, então, buscar disponibilizar para a população e, além de tudo, como é um dever do Estado, nós temos que corresponder a essa demanda que existe na sociedade por alternativas, por novas terapêuticas menos invasivas, com menos efeitos adversos, mais humanizadoras e mais naturais, né? Eu acho que é essa lógica que a população tem colocado, principalmente as conferências de saúde, tem trazido, e que nós, como Estado, temos que oferecer. E as instituições têm que buscar, então, ter momentos como esses para a gente saber como transitar, enfim, nessas novas possibilidades. Então, eu estou convidando vocês a refletir um pouquinho, esse é um sumário breve, né, de como é que nós vamos conversar hoje aqui. Temos a manhã inteira com intervalo, né, depois que me avisa, tá, quando tiver, para a gente poder não passar do tempo. Primeiro, um pouco sobre integralidade, depois sobre, então, as práticas propriamente ditas, as políticas dessas práticas integrativas e complementares, e ainda como é que eu proponho, ou melhor, como é que eu vejo o papel do farmacêutico hoje nas práticas integrativas. Então, sobre a integralidade, e eu usei ali a tom roxo, que é um tom que traz muito o pessoal da cromoterapia. Eles falam que o roxo é muito uma cor, uma vibração de transmutação, né? De mudança, realmente de transformação, né? Do que essa cor dentro da cromoterapia e de outras concepções de saúde que trabalham as frequências e a vibração das cores, dos sons, que são coisas que nós estamos redescobrindo, né? Então, eu gostei de usar uma corzinha roxa, tá certo? Enfim.
Antes da gente passar um pouquinho mais, eu quero dizer para vocês que eu sou sanitarista e na Secretaria da Saúde eu sempre trabalhei me dirigi muito para a área de planejamento e hoje, mais recentemente, políticas públicas, a partir da minha formação no mestrado, que eu busquei me meter, vamos dizer assim, na área da sociologia. Levei um laço, né, porque nem sempre a gente está preparado, mas foi muito importante ter entrado na grande área de conhecimento de políticas públicas. E Regina, tudo bom? Outra grande guerreira, seja bem-vindo, pelotense. Tudo bom? E então, essa caminhada pelo planejamento e pelas políticas públicas, sempre no âmbito da assistência farmacêutica, da política de assistência farmacêutica em relação às políticas de saúde. E aí, nessa discussão, no trabalho, nas atividades de assistência farmacêutica, nós entramos em ciência e tecnologia, nós entramos em novas possibilidades terapêuticas, entramos muito em plantas medicinais, por exemplo, que é uma grande oportunidade de resgate de conhecimento e de novas possibilidades, de novas moléculas, inclusive, para fitoterápicos e medicamentos, né? Então, tem todas essas grandes linhas, e aí eu fui muito entrando na coisa da fitoterapia, e aí, quando eu vi, eu estava também em grandes eventos e muitas discussões e debates sobre as práticas integrativas, que eu fui me conduzindo e já também era bastante sensibilizada para essa área. E, por isso, então, eu começo conversando sobre análises clínicas, né? Deixa eu estar aqui no fim, eu estou hoje falando em reiki, né? Aí eu olho, o pessoal vai achar que eu sou maluco, tem muitas colegas aqui no nosso tempo, eu acho, e fico pensando, mas não, é uma caminhada que a gente não espera e uma coisa vai puxando a outra, como todos nós fazemos. Bom, então, a primeira coisa, como bom sanitarista, né? Não sei se é bom para sanitarista, mas como sanitarista nós temos um hábito, é só começar, um funcionário público da Secretaria da Saúde começa a falar, em qualquer área, ele começa com legislação, não tem jeito, é um vício nosso, porque é uma referência forte também, nós ligados a conselho, né? A gente sempre traz a questão da legislação, que são referências importantes, fundamentais. Mas a gente também tem que refletir sobre a legislação, porque ela reflete um contexto tecnológico, um contexto social, um contexto político. Então, por isso que ela é dinâmica, né? Tantas legislações mudando, claro, o conhecimento vai avançando e a gente vai, então, alterando o regramento, desde o regramento profissional ao regramento de estabelecimentos e das nossas atividades. Mas quando eu trago aqui uma referência de um princípio, é o imutável, né? O Sistema Único de Saúde ele é baseado em grandes princípios que só mudaria quando mudaria a Constituição, e eu acho que ele está suficientemente sacramentado, que são princípios, são bases que não se mudam. Pelo contrário, se amplia e se busca aprofundar de tal maneira que ele nos mostre a complexidade, a sua grande abrangência, né? Então, no princípio, a gente tem que estar isso muito firme, não se muda, né? Mas as diretrizes podem se mudar, sim, e elas são dinâmicas. As diretrizes nas políticas de saúde, elas são aquelas grandes soluções que, naquele momento histórico, está sendo dada por um contexto histórico. Então, ela pode, sim, mudar. É uma diretriz. Olha, agora nós vamos por esse caminho, nessa direção. Mas não é o princípio é imutável. E a integralidade, ele vem no Sistema Único de Saúde, e aqui eu cito, então, lá na Constituição, quando aparece, ou melhor, aparece como diretriz do SUS. Tá? Agora já atrapalhou ali, mas é uma diretriz no caminho da integralidade, que vocês veem que em 1988, então, ela é princípio, mas ela é apresentada como diretriz, porque em 1988 a gente trazia a integralidade ainda sob um aspecto bastante restrito da sua compreensão, que não é a compreensão que nós temos hoje, depois de 80, são 25 anos, 27 anos depois, a gente tem uma compreensão bem mais ampliada, né, da integralidade, né? Então, o artigo 96, ele coloca o velho artigo e bom artigo, que a saúde é de todos e dever do Estado, né? É direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas públicas e tal, e depois ali, no artigo 198, ele coloca, na Constituição é colocado que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada, seguindo diretrizes da descentralização, e aí a integralidade, que se coloca hoje como princípio, ela aparece como uma diretriz no sentido do atendimento. Então, quando a gente fala integralidade hoje no SUS, a gente vai ver lá na Constituição que a base não aparece, na verdade, a palavra integralidade como um todo. Ela aparece como uma busca, naquele momento, para que a gente superasse
o fracionamento do atendimento, superasse aquela visão fragmentada, né, que nós tínhamos do atendimento. Então, ela se dá nesse sentido, uma busca de registrar na Constituição que o atendimento deve ser integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Vocês vejam que, no âmbito de uma regra fundamental, a Constituição, já há uma necessidade de afirmar o que hoje para nós parece muito tranquilo, mas foi uma luta muito grande para chegarmos em 88, né, na Constituição Cidadã, como a gente chamou, todo um esforço muito grande da Constituinte, muito esforço das corporações farmacêuticas, das corporações dos profissionais de saúde para garantir um atendimento integral. Isso já foi um avanço, nós estamos em 88. Né? Depois, na Lei 8080, aparece, então, já 2 anos depois, em 1990, que é a Lei da Orgânica da Saúde, é onde houve toda a regulamentação da saúde. E ali aparece, então, como princípio, e aí já se fala em integralidade da assistência. Muda do atendimento integral para a integralidade da assistência, já abrangendo um pouquinho mais. Entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, e ainda exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Aí o esforço da Lei 8080 é de mostrar a integralidade também na superação de dicotomias, clássicas dicotomias que nós tínhamos no sistema de saúde, como as ações preventivas e curativas, como a promoção da saúde, como individual, como coletivo, como público e privado. Quer dizer, todas essas dicotomias, o SUS supera isso, ele é um sistema único. Mesmo que nós tenhamos todos os planos de saúde, o atendimento no Brasil, a complexidade do país, da população, da diversidade, sociodiversidade, da biodiversidade, todas as nossas complexidades, e assim que a gente não está conseguindo abrir mão, né, de ter toda a complementariedade do sistema privado, e ele existe, e ele nem sempre é complementar, muitas vezes o sistema privado é que atua em determinadas frentes que o sistema ainda não conseguiu absorver no âmbito público. Então, essa complementariedade no SUS ela é superada, porque o sistema é único. Mesmo hoje, vocês são proprietários de uma farmácia, de alguma maneira, sempre se relaciona com o sistema único, no mínimo no regramento sanitário, não é? O Estado ele está presente na farmácia quando disciplina, por exemplo, que o estabelecimento deve ser assim ou não, assim que a comercialização deve ser assim ou não, a propaganda, tudo isso é regulado. Mas também quando esse estabelecimento privado, ele atua, por exemplo, na contribuição, na cooperação com o sistema de saúde, como hoje nós temos, por exemplo, farmacêuticos da área, por exemplo, da farmácia magistral, e que atuam em terapia floral, por exemplo, contribuindo com o sistema de saúde na discussão dessa terapêutica e como nós podemos implementar nos serviços públicos de saúde, né? Então, essa interação, quanto for mais rica, quanto mais forte, né, mais fortalece o sistema de saúde para todos, né? Ele é único, né? Então, a gente traz também essa reflexão, porque às vezes não é bem entendido. Nem sempre, a gente pode ver até na imprensa, às vezes o SUS imediatamente é associado com as filas dos hospitais ou as dificuldades de medicamentos na unidade básica de saúde, e a gente acha, pô, o SUS não resolve. Não, ele é um processo. O SUS é uma grande construção coletiva da população brasileira que avança, que reflui conforme também os projetos de governo, mas ele é quase que um consenso no sentido da sua beleza do campo teórico, né? Ele é ainda um sistema realmente muito amplo, pode ser quase perfeito, né? Na medida, inclusive, que ele garante a participação popular e o controle social. E é claro que a gente nem sempre está acostumado. A gente pensa que se aqui, já estamos há 25 anos e temos uma série de dificuldades dentro do SUS, porque não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir implementar um sistema com essa amplitude e com esses princípios que o Sistema Único de Saúde nos trouxe e foi construído por nós, né? E contemplado nessa Constituição. E é por causa do Sistema Único de Saúde que nós estamos hoje, por exemplo, discutindo práticas integrativas e complementares. Eu não tenho dúvida que não teríamos essa abertura em outras visões do sistema de saúde, né? Então, é um debate, uma reflexão e um debate que a gente tem que fazer. Bueno, já a Organização Mundial de Saúde, ou melhor, ali no
Não, esse ali não é da OPAS ali, isso foi na revista, é a referência só. Uma das grandes referências que nós temos no país em relação à integralidade é o Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, eles têm têm linhas de pesquisa, muitas publicações, muitas teses desenvolvidas, né, no âmbito da UERJ, e que, nesse artigo, eles falam um pouco, então, do que é os sentidos da integralidade, né? Essa referência é bastante importante para que a gente tenha bem presente em relação a práticas integrativas, todo o trabalho lá do LAPS. Primeiro, eles trazem nesse artigo a questão de que, como traço da boa prática profissional, é para eu sair daquela visão e não reproduzir os valores e práticas individualistas e que não entendem a pessoa como um ser complexo, mas só o coração, ou só o intestino, ou só o pé daquela pessoa. Então, esse sentido de integralidade está também na prática profissional. De eu ampliar minha visão e entender que eu estou dentro de um ser, que eu estou na frente de um paciente ou do usuário, com um ser com uma complexidade que não se resume ao seu órgão vital, né? Mas ele tem que ser entendido na sua comunidade, na sua história de vida, tem que ser entendido na sua história profissional, na sua atuação como trabalhador, na sua atuação se é homem, se é mulher, se é pai de família, enfim, né? Toda uma complexidade que não pode ser exclusivamente vista como um cara com um problema de arritmia, né? Então, por exemplo, ele é visto na sua totalidade e isso traz, então, um traço do que chama boa prática profissional. Eu não diria que esse boa também é subjetivo, mas no contexto da integralidade, o bom profissional é aquele, então, que abstrai muito mais do que apenas um paciente que não interage, por exemplo, com o profissional. Não, ele é muito mais do que apenas um órgão ou um sistema. Como modo de organizar as práticas e a integralidade como respostas governamentais a problemas específicos de saúde. Então, a integralidade também na resposta dos governos, nas políticas e nos programas de saúde, ela tem que ser contemplada numa forma mais ampliada, né, de oferta. E é por isso que hoje, quando a gente tem esse debate das práticas integrativas, a gente está trazendo possibilidades e oferta de novos recursos terapêuticos que transcendem, que são bem mais amplos do que o medicamento, a cirurgia, a consulta clássica de 15 minutos, né, numa consulta médica ou uma reparação de um procedimento odontológico, de enfermagem. É muito mais do que isso, né? Então, nós também, o sistema ele tem que oferecer, e quando a população diz, eu quero musicoterapia no meu sistema de saúde, o Estado tem que estar atento. Aquele primeiro princípio lá de que é dever do Estado e direito de todos. E isso inclui, então, a maior oferta, então, a integralidade colocada aqui também como resposta governamental a problemas específicos de saúde. Ou seja, será que todas as nossos recursos terapêuticos, até então, eles responderam a demandas? Eles corresponderam a expectativas de pessoas que vieram procurando um atendimento, por exemplo, humanizado, acolhimento do sistema de saúde, né? Eles foram acolhidos nas suas queixas ou eles foram apenas resolvido o seu problema físico bem especificamente e que vai voltar daqui a pouco? Eu te dou um antihipertensivo, tu resolve o teu problema da hipertensão e aí daqui a uma semana ele volta com... Até pode estar reparada a hipertensão, mas ela está reparada no seu sinal, no seu sintoma. Ela não está reparada na sua base, né? E isso a gente vem há horas falando. Então, a gente tem que ver isso no contexto. O que não exclui o uso do antihipertensivo. Não exclui medicamento. Tanto que nós fazemos, o que nós propomos, que o sistema traz, são possibilidades de práticas integrativas e complementares, né, que se complementam. Não há exclusão, não há substituição, mas há complementariedade e há respeito à opção terapêutica. Né. Como outra possibilidade, outro sentido da integralidade é como eixo prioritário de políticas de saúde. Quer dizer, também eu tenho que estar com uma visão da integralidade na organização do serviço de saúde, que a gente já falou um pouco, do conhecimento e práticas dos trabalhadores de saúde, entender, conhecer, buscar entender, como falamos há pouco, né, o contexto daquele trabalhador de saúde ou daquele paciente, e ainda... e da formulação de políticas, então, com participação dos atores sociais envolvidos na produção do seu próprio cuidado, né? Do cuidado em si, do cuidado de si, do seu autocuidado, que tem conceitos também que não precisamos entrar agora.
Enfim, então, essa abrangência que a integralidade traz nos inquieta positivamente. É uma reflexão constante que a gente tem que fazer sobre a nossa atuação profissional, sobre a instituição, ou a entidade, ou a organização, melhor dito, que nós estamos inseridos, seja no sistema de saúde lidando com políticas públicas, ou seja no laboratório de análises clínicas, na indústria. Essa reflexão ela é constante em qualquer espaço. Para quem que eu estou trabalhando e para que eu estou trabalhando? Mas eu estou dentro de uma indústria farmacêutica fazendo um medicamento alopático de base sintética fornecido para determinada situação. Beleza, ótimo. Nós temos que ter isso em melhor qualidade e segurança nesse trabalho. Mas isso tem que ter claro que eu não vou estar produzindo numa base que o mercado exige para cada vez medicalizar mais, e isso... Tudo bem que tem pessoas que também acham que o caminho mesmo farmacêuticos pode ser um caminho de disponibilidade de medicamentos, e aí nós entramos na questão da empurroterapia, na automedicação e tudo que vem, a propaganda excessiva ou a propaganda sem ética, que a gente está, né, infelizmente, ainda acostumado a ver. Aliás, esse dia eu escrevi para o Reinaldo de Giannichini, né? Disse para ele já teve uma leucemia e ele está fazendo propaganda de paracetamol. Escrevi para o cara, entrei lá no Facebook, escrevi para ele, não me respondeu, adoraria que tivesse me respondido, mas eu acho que alguém leu, a assessoria dele deve ter lido, fez um tratado para dizer a que ele estava servindo. Justamente ele que recentemente foi vítima de uma situação bem dramática de saúde, né? Então, essa reflexão se dá em todas as atividades profissionais farmacêuticas. Para que eu estou trabalhando, onde vai o meu produto do meu trabalho, dirigido a quem, e eu faço as opções que eu entender, né? E a ética também é fundamental, óbvio, né? Do trabalho ético, a gente é princípio, a gente nem discute, né? Bom, se nós formos fazer uma pesquisa em que eu vou trabalhar com a integralidade, eu tenho lá que depois a agência de fomento vai avaliar o meu trabalho. Se a palavra-chave que eu usar é integralidade, o descritor nas ciências da saúde, pelo CNPq, integralidade é esse, como é que se descreve. É um princípio fundamental de sistemas públicos de saúde, que garante ao cidadão o direito de ser atendido desde a prevenção de doenças até o mais difícil tratamento de uma patologia, não excluindo nenhuma doença, com prioridade para as atividades preventivas e sem prejuízo dos serviços assistenciais. A integralidade supõe um cuidado à saúde e uma gestão setorial, no caso da saúde, que reconheça a autonomia, a diversidade cultural e social das pessoas e das populações. Alguém quer comentar esse descritor? Porque aqui ele já traz essa descrição, eu acho que ele não está tão sintonizado com o Sistema Único de Saúde. Eu acho que aí é um trabalho que tem que ser feito, que tem que ser aprimorado esse descritor. O avaliador de um projeto de pesquisa, que eu faça na área da homeopatia, o Reinaldo faz ali da homeopatia, tu coloca ali, que um dos descritores, que das palavras-chave é a integralidade, vai se remeter a esse conceito. Então, no final das contas, pode ser que esse conceito não esteja fechando com o que vocês estão propondo no projeto de pesquisa. Porque quando ele fala ali, o princípio fundamental dos sistemas públicos de saúde, há uma concepção, se nós formos fazer uma análise desse discurso, desse conteúdo e desse discurso que está no descritor, ele já traz uma visão que o SUS não é um sistema único. Ele traz a integralidade para o âmbito do sistema público de saúde. Então, ele já faz uma grande dissociação que não é o sistema único de saúde. Começa com esse pequeno problema, né, que pode ser uma visão realmente distorcida do que é o Sistema Único de Saúde, que garante ao cidadão. Nós não trabalhamos com a figura do cidadão, porque então nós não estaríamos trabalhando com os excluídos. Com toda uma população, nós não teríamos políticas, por exemplo, para populações de rua, que nem sempre tem documento, que não, já perdeu a certidão de nascimento. Então, não trabalhamos com o critério, a categoria cidadão. Não, todos. Trabalhamos com a categoria todos. Lá no 196 da Constituição diz: o sistema de saúde é um direito, a saúde é um direito de todos,
e um dever do cidadão. Senão, nós não estaríamos hoje, por exemplo, tratando as populações que estão sendo... o problema, por exemplo, dos refugiados, né? Então, se os refugiados que vêm para o Brasil, já tem vindo, o pessoal da Síria, toda essa dramática situação, nós não poderíamos atender os haitianos, porque eles não são cidadãos brasileiros. Agora, até são, porque ganham, né, o status de cidadão na medida em que recebe a documentação e tudo, mas até então, se no trânsito dessas pessoas, nós não poderíamos atender se nós trabalharmos com a ótica do cidadão. Não é assim, é de todos. Tá? Todos no território brasileiro têm direito a ser atendido. E desde a prevenção de doenças. O esforço aqui é para destacar a questão da prevenção, da promoção da saúde, né? Que a gente batalhava tanto, não só a assistência, a questão da prevenção e tudo mais. Mas um descritor de integralidade que traz esse destaque para a prevenção, ele também não está tendo o princípio da integralidade. O princípio do SUS, que traz a integralidade como superação das práticas preventivas e assistenciais. Supera isso, né? Porque a questão é ampla. Obviamente que eu tenho práticas especificamente para atenção, para assistência, mas eu tenho que ter a visão de um todo. Um descritor de um princípio, que depois pode ser contemplado num projeto de pesquisa, ele tem que estar superando também essa questão da prevenção. Com prioridade para as atividades preventivas, então, né, e sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, o cara está escrevendo e diz, se preocupa com a prevenção, mas também diz, não, mas não vão prejudicar a assistência. Então, ele começa a ficar amplo, mas fragmentado, né? E nós estamos com a visão da integralidade, supera tudo isso. Então, muito cuidado nos projetos de pesquisa, porque os avaliadores podem seguir esse critério. E eu acho que ele, então, tem falhas, né? Que eu acho que é aperfeiçoamento que a gente está nessa caminhada de construção de conceitos e de espaços, enfim, buscando a integralidade. Depois, ali, integrar supõe cuidado da saúde, uma gestão setorial que pressupõe autonomia, diversidade, interessante. Esse último ali eu acho que está legal, mas tenho essa crítica em relação ao descritor. Já uma outra referência importante, que é o Jair Nilson Paim, né, que ele trabalha nesse artigo na Universidade... Paim é da Universidade da Bahia, agora estou confusa, me deu um branco. Universalidade, integralidade e equidade em saúde, esse artigo é muito interessante porque ele também já avança em relação à integralidade e discute outras possibilidades, como a integração e ações, então, a nível de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, ainda fragmentado, mas pelo menos ele ampliou a quantidade de possibilidades, né? Continuidade da atenção nos distintos níveis de complexidade, ou seja, o SUS é hierarquizado na sua estrutura de gestão, mas isso também propõe que seja superado. Que haja uma mobilidade do atendimento em todos esses níveis de complexidade. E ainda, como forma de atuação profissional, superando, então, as dimensões biológica, psicológica e social. E vocês registrem esse destaque em relação ao biológico, psicológico e social. Ele já amplia a visão de saúde para o âmbito social. Então, quando eu tenho um paciente, um usuário do Sistema Único de Saúde, mesmo na minha farmácia, que ele chega com uma queixa, tá? Vou ser bem prosaica, assim, né? Chega com uma dor de cabeça, não sei. Então, eu já posso fazer uma atenção básica ali para resolver a dor naquele momento, mas ele pode ir no consultório médico e tratar um pouco mais, fazer exames, enfim, que vai ver o que é, da onde vem a sua dor de cabeça. Mas se o problema dele é o desemprego, não vai só se resolver com os exames clínicos, não é? Ele vai continuar enquanto ele não estiver empregado. Então, essa questão da determinação social da doença é que a gente tem que ter também bem claro. Então, a integralidade também ela tem que ser ampliada para a dimensão social. E esse trabalho e outros também, eles avançam para a questão da determinação social da doença. E o SUS, ele se baseia não só naquela visão de que a doença é determinada de uma forma natural, determinante natural da doença. Não é só a bactéria que traz a infecção, não. Ele amplia essa visão. Ele sai dessa visão muito individual, bem mecanicista, bem biologicista, e amplia, né, para a dimensão mental, emocional, né, que já foi um passo também entender que muitas doenças são de base emocional. Isso não era tão claro há 30 anos atrás. Somatizações e entendimentos sobre a determinação
emocional da doença, nem sempre, né? Te dou um antihipertensivo, mas não estou querendo te ouvir a tua queixa, que às vezes numa roda de conversa tu resolve mais da hipertensão de uma dona de casa do que tu resolve de um trabalhador desempregado, do que um antihipertensivo, né? Então essa dimensão ela é contemplada também aqui por esse artigo. E como articulação de um conjunto de políticas públicas vinculadas a uma totalidade de projetos de mudanças que incidissem sobre as condições de vida, determinantes da saúde e dos riscos de adoecimento mediante ação intersetorial. Então, isso também amplia, não é aquela visão só de que o atendimento deva ser no setor saúde, né? Como, por exemplo, fatores ambientais, que determinam muito problema de saúde. Então, a ação da saúde ela é intersetorial, ela é multissetorial, ela é multidisciplinar, né? E isso é outra coisa que a gente tem que romper, e muitas vezes eu ainda vejo profissões de saúde muito corporativistas. A gente tem dificuldade de entender que um profissional da química pode nos ajudar muito na fitoterapia, né, com o trabalho enfim, o agricultor nos ajuda muito na fitoterapia. Essa visão de transcender a nossa visão profissional também todas as profissões estão mexidas. Eu não perco conhecimento quando eu dialogo com um agricultor que domina o uso da planta medicinal de modo tradicional, né, que ele trouxe esse conhecimento e eu posso trocar com ele e acrescentar conhecimentos farmacêuticos. Isso não diminui, ao contrário, acrescenta ao meu conhecimento e acrescenta ao conhecimento, né, do agricultor. Mas eu não posso colocar um agricultor num projeto de pesquisa como membro da minha equipe de pesquisa. Não posso. Porque às vezes nem escolaridade ele tem. Então, essa visão integral também tem que se dar num projeto de pesquisa. E é uma luta que a gente tem que ter, porque já teve projetos negados, porque na equipe de pesquisa não poderia ter alguém que pudesse contribuir com a equipe com seu conhecimento tradicional, sendo inclusive analfabeto. Mas detém um amplo conhecimento, que nós não temos. Bom, já esse trabalho da doutora Roseni Pinheiro, de uma outra referência que é, ainda é do LAPS, né, da UERJ, é a integralidade como direito. Então, subjacente a todos os sentidos da integralidade, possivelmente a outros aqui não ventilados, que ela já dá essa dica de que poderíamos avançar em relação ao físico, mental, emocional e social, esteja um princípio do direito universal ao atendimento das necessidades de saúde, né? Isso a gente já conversou também, agora já mais ou menos colocamos, que é a questão do direito à opção terapêutica, o direito como, de todos, né, à saúde e ao atendimento das necessidades de saúde, que nem sempre o poder público e a ciência têm respondido na medida da expectativa daquelas pessoas. Então, o que está na pauta para a gente corresponder a essas expectativas que não têm sido sanadas pelas nossas tecnologias prevalentes e práticas hegemônicas até agora feitas, né, ou praticadas, né? A partir desse direito, o princípio da integralidade talvez nos oriente na busca da resposta à seguinte pergunta. Esse artigo traz isso. Como nós podemos oferecer respostas abrangentes e adequadas às necessidades de saúde que se nos apresentam? É isso, então, a pauta, né? Como é que nós vamos corresponder às expectativas dessas pessoas que nem sempre os nossos recursos vigentes respondem, né, fazem. E aí a gente começa, então, a ampliar. Quer dizer, nós já vimos que temos a abrangência da integralidade, já avançamos até o social, com aquela, e entre outros artigos também, mas que o Jair Nilson traz para nós. E agora tem outros avanços. Então, esse artigo do Rodrigo Toniô, Rodrigo nos ajudou muito na formulação da política de práticas integrativas. Rodrigo é sociólogo e ele tem um trabalho na antropologia, ele trabalha, a linha de pesquisa dele é a sociologia das religiões, então ele traz o outro contexto, ele discute o avanço das dimensões da integralidade, já no sentido de uma totalidade, então ele abrange para o sentido da espiritualidade. O princípio da integralidade remete tanto a um sistema organizacional, que deve operar plenamente, integrando e articulando diferentes esferas, como também refere-se à totalidade da pessoa. As práticas integrativas articulam o holismo, né, no sentido, por meio da ideia de totalidade, sendo o sujeito que não somente é um todo indivisível, como também é integrante de uma comunidade, no todo. O holismo, a totalidade, é sintetizada pela tríade corpo, mente e espírito.
Com isso, a espiritualidade torna-se parte da visão que deve ser despendida sobre o paciente e a cura passa a ser um ato de harmonização. Então, o Rodrigo fez a tese de doutorado dele, está apresentando agora, daqui a 2 semanas, aqui na Universidade Federal, e transitou pelo México, pelos Estados Unidos. Ele fez um doutorado de sanduíche, também com a Universidade de Los Angeles, e ele nos traz toda essa compreensão das PICs, que, na sua essência, ela abrange e ela supera a integralidade no sentido mente, espírito, até o campo social. Nós temos que ir mais além. E hoje essa questão da espiritualidade, em que pese que nós estamos no estado laico, não estamos falando de religião, estamos falando numa dimensão da espiritualidade que as práticas integrativas não têm como mais negar. Tem que trazer e nós temos que saber trabalhar com isso. E não estamos falando em religião. Tanto que estamos dentro de a demanda da sociedade é para também o sistema corresponder a entendimentos mais ampliados do que a dimensão física, emocional, mental, social e ambiental. Também, que os chineses já tratam há 6.000 anos com Feng Shui, que não é prática de decoração, como o Ocidente adotou. O Ocidente faz tudo, né? Então, adota com uma prática de decoração. Não, também não estou desprestigiando o pessoal da arquitetura que tem trabalhado com isso muito seriamente também, mas muitas vezes as pessoas acham que é só uma prática menor. Não é saúde ambiental. Ambiental, do espaço doméstico do trabalho que o Feng Shui traz e que os chineses lidam harmonicamente, com todas essas dimensões há 5.000 anos, desde que se tem notícia. Não tinha internet há 6.000 anos atrás, mas a gente sabe pela transgeracionalidade, tudo que os chineses, os indianos, os árabes conhecem muito mais do que nós. E nós conhecíamos também, mas em determinado momento histórico, esse conhecimento foi abafado. Algumas pessoas foram queimadas, bastante foram queimadas, e esse conhecimento hoje finalmente se resgata em pergaminhos retidos em mosteiros, em cavernas e subterrâneos de instituições clássicas, religiosas e políticas também, Então, por que esse conhecimento no Ocidente ele foi abafado? E quem é qual é os valores e quais são os outros as outras filosofias que fizeram com que se abafassem determinados conhecimentos e conduzissem as profissões de saúde, por exemplo, para um trabalho voltado para individualismo, para o mercado, e para tudo. Quem é que fez isso tudo? Aí a gente tem livros e livros e conhecimento nosso mesmo, que a gente sabe em que sistema nós fomos forjados. A nossa formação, inclusive, então nós temos que superar isso. Nós temos que buscar, e hoje não se tolera mais abafar conhecimento. Tem que vir tudo à tona. E eu acho que é o grande momento histórico, é esse. As coisas estão vindo tudo à tona e é uma avalanche de conhecimento. A gente busca saber, qualquer coisa que a gente queira saber, a gente tem onde achar. Num toque em casa. Separar isso não é legal, isso aqui não está com tanta fidedignidade, mas esse aqui está. E eu tenho acesso às universidades, eu tenho acesso às bibliotecas, eu posso ir onde eu quiser. E posso ir em 10 horas eu estou numa universidade europeia, onde a gente encontra milhares de documentos do Brasil antigo, quando nossos conhecimentos ancestrais aqui dos nossos índios foram apropriados pela corte portuguesa e levados para as bibliotecas europeias. Uma colega nossa, Vera Beltrão Marques, recentemente nos deixou, infelizmente. A Verinha passou 2 anos nas universidades entre Portugal, Holanda, Espanha, e lá ela descobriu maravilhas sobre o conhecimento das plantas medicinais brasileiras, levadas para lá nos anos 700, principalmente os holandeses. As primeiras biopiratarias já estavam lá nos anos 700, com a conivência da corte europeia, que veio para cá. Então, hoje a gente pode saber o que a gente quiser, a gente pode ir atrás, e a gente acha. E a disposição para trabalhar em PICs é isso, tirar os véus das coisas, desvendar e evidenciar, resgatar, respeitar, e trocar e juntar com os conhecimentos contemporâneos que nós desenvolvemos, e não excluir. Esse é um comportamento que nós temos que ter diante das PICs. Peito aberto. Não tem medo de saber o que é que o cara está fazendo lá. Mas aquilo é muita viagem. Não sei, vamos olhar.
vamos ver, vamos discutir, vamos conversar, vamos estar aberto. Em primeiro lugar, essa abertura é fundamental. Então, o Rodrigo traz isso. Estou louca para ver a tese dele, que está terminando semana que vem. Bem, então aí, o Rodrigo, eu fiz esse link nessa pequena revisão com o artigo dele. E se a gente procurar artigos, a gente vai encontrar uma imensidão já de trabalho no campo da saúde e espiritualidade. E eu não imaginaria, 30 anos atrás, que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre já tem, né, Shostak, já 3 ou 4 eventos anuais de saúde e espiritualidade. E aí chega lá, a gente vê pessoas sentadas nos degraus, né, tal adesão. Técnicos de enfermagem, médicos, gestores estão lá num excelente trabalho. Quem diria que dentro do Grupo Hospitalar Conceição nós temos reiki dentro da UTI? Dentro do Clínicas também tem um trabalho com reiki de voluntários. Dentro do Albert Einstein, dentro de grandes instituições, Santa Casa. Olha aí. Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha um núcleo na educação que trabalhava saúde e espiritualidade há 15 anos, e a gente não sabia disso. Mas agora que está tudo começando a se esclarecer. E ia vir à tona. Então, a gente vai nos eventos que a gente até achava assim, não, é muita viagem, mas eu vou lá ver o que é. É incrível. Eu encontro lá o pessoal da FACED, da URGS, com um grupo de saúde, de educação e espiritualidade há 15 anos. Né? E também não dá para ficar só na educação, quando tu vê, tu está em saúde, né? Então, esse outro artigo, ele trouxe que tem-se por espiritualidade o conjunto de todo, um conceito, né, de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. É muito... sempre é muito afirmado isso. Nós estamos falando em religião, porque o canal de religação com a espiritualidade, cada um escolhe o seu canal, a sua caminhada, né? E as suas crenças e a sua doutrina. Nós estamos falando, e como Estado temos o dever de corresponder à dimensão da espiritualidade e enfrentar essa discussão sem medo, sem tabu. Vamos lá. Né? Quando eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que no conjunto da doutrina da Umbanda, por exemplo, ela está com um obsessor, eu vou tratar com a psiquiatria? Até agora era com a psiquiatria. Hoje, será que eu não posso ver outras possibilidades que não simplesmente dispensar ou prescrever um medicamento psiquiátrico que vai agravar o quadro? Quem sabe eu vou olhar essa questão vou sair do meu pedestal, né, cartesiano, materialista, e vou dar uma olhada em outras possibilidades de curas, né? E é isso, então, que hoje está muito na pauta e cada vez mais nos surpreende a quantidade de eventos e discussões que têm acontecido. Então, ali tem essa definição. E, em 1998, a Organização Mundial de Saúde, que tem aquele clássico conceito de saúde, né, da bem-estar físico, mental, e depois ela colocou o social e agora já colocou o espiritual. Se nós formos ver o conceito da OMS, né, a gente vai ver que, em 98, ele assume a dimensão espiritual. A OMS despertou para o interesse em aprofundar as investigações nessa área, com a inclusão de um aspecto espiritual no conceito multidimensional de saúde. Portanto, quando um secretário municipal de saúde tem a proposta de colocar reiki nas suas práticas na unidade básica de saúde, na equipe de saúde da família, já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Na Câmara de Vereadores, interpelaram o prefeito porque aquilo era religião e não admitia. Só que nós fomos ver, o conceito de saúde, ele tem todo um embasamento de princípios, diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da nossa Constituição, e hoje já também nas bases de dados científicos, que nos garantem, sim, conseguir colocar práticas até então, ou contra-hegemônicas, né, que vão de encontro ao até então instituído. Nós podemos, sim, nós temos base para isso. Mas isso também depende muito do conhecimento dos profissionais. Não significa que a nossa atuação profissional dentro de qualquer estabelecimento privado ou público de saúde é trazer o conhecimento, e se nós temos abertura ao outro, ao novo, ao que estava escondido, eu tenho um espaço, eu tenho um dever de buscar o esclarecimento. Nós temos, a comunidade já nos deu a formação universitária. Nós temos que corresponder e devolver isso.
Mesmo que nós pagamos uma universidade privada, mas de alguma forma a população nos garantiu esse conhecimento, nós temos que devolver. Então, essa abertura é fundamental para que a gente possa ser o esclarecedor, né? Enfim, então, essa questão da Opus. E aí também um outro artigo aqui do Dr. Fernando Lucchesi, que é um dos, né, grandes cardiologistas que nós temos no Rio Grande do Sul, bastante conhecido. O Dr. Fernando é hoje um grande profissional da área clássica da cardiologia que avança para o campo da espiritualidade, né? Então, ele comenta a definição da Organização Mundial de Saúde ampliada em 98, nesse artigo, que ele diz, espiritualidade como conceito. Hoje, a saúde não é mais considerada um estado passivo, mas um processo dinâmico que busca atingir níveis mais elevados de bem-estar dentro de cada uma das dimensões, física, mental, social e espiritual. Tá? Então, as coisas realmente estão mudando e vai nos surpreendendo. No outro artigo, então... está ali a referência, a OMS caracteriza como princípios da promoção da saúde a concepção holística, a intersetorialidade, empoderamento, participação social, equidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade. Então, aí, em 98, a Organização Mundial de Saúde escancara a questão ambiental, a questão mental, a questão emocional, né, e a questão espiritual. A concepção holística, que vem, então, do todo, né, desde a teoria dos sistemas, ela avança, né, para a concepção do holos, do todo, determina que as iniciativas de promoção fomentem a saúde física, mental, social e espiritual e pressupõe a compreensão ampliada da saúde. Está dado. Então, a gente vê em muitos trabalhos, TCCs, que a gente orienta, e o pessoal vem, a Organização Mundial de Saúde e Bem-Estar Físico, que é de 1946. E as pessoas ainda não perceberam que esse conceito, que foi tão discutido, inclusive lá quando eu fiz o meu curso de saúde pública, em 88, aqui na Escola de Saúde Pública, aqui do lado, eu me lembro que eu discuti um pouco o conceito de saúde e a gente achava muito subjetivo. O que é bem-estar? A gente discutiu isso no TCC que foi feito em grupo. Aqui a escola sempre tinha essa lógica na época de trabalhar em grupo. E nós discutimos isso como uma coisa subjetiva. Ora, nós estávamos, foi justamente em 88, no ano da reforma sanitária, em que o campo social e o rompimento com aquela visão de que a saúde era determinada naturalmente ou biologicamente, aquilo estava tão na pauta que nós queríamos garantir tanto a determinação social da doença, econômica e social, que o momento era de uma grande transformação política no país, né? Saindo da ditadura e entrando nas reformas, na grande na democratização, e entramos então na reforma sanitária, que foi a grande conferência de 1986 e que ela se materializa na Constituição em 88 e na Lei 8080 em 1990. Então, quando a gente traz a integralidade, quando a gente supera, então, essa questão em 88, a gente achava muito subjetiva essa coisa do conceito de saúde da época. E hoje, na verdade, ele tem uma outra dimensão. Essa subjetividade, hoje, ela está colocada para nós, que nós não enxergamos em 88. Então, hoje, a Organização Mundial amplia o conceito e nós estamos resgatando essa subjetividade, né? Que na época a gente não queria. A gente queria a coisa mais mais concreta, né? Principalmente para o entendimento da concepção social. Então, a gente vai ver uma caminhada, né? As coisas vão se ampliando mais. Opa! O que eu fiz aqui? Deu. Bom, pode estar um pouco chato, mas eu acho que é importante para a gente estar fazendo a base que a gente transita em PICs, né? Trabalha em PICs, tá? Porque senão a gente não tem essa base, então nós estamos fazendo uma reprodução das práticas que a gente tem feito até agora. Né? É a farmácia com balcão na frente, que a gente já questionava tantas vezes de não ter uma interação maior com o usuário, não ter esse diálogo. Aí algumas farmácias já conseguem ter uma outra prática. Hoje, infelizmente, a gente tem que botar grade, às vezes, na farmácia e só atender pela grade depois das 8 da noite, porque até as 8 da noite eu poderia ter um diálogo com o farmacêutico. Depois das 8, ele me abana lá atrás porque a coisa está complicada de chegar ali, né? Então, tem essas questões todas a vencer. Mas eu quero um outro tipo de interação como profissional.
E ali, então, em 2002 a 2005, e hoje já tem um outro documento de 2014 a 2023, que a Organização Mundial de Saúde fala de quais a sua estratégia para a medicina tradicional. Esse documento é só baixar, está disponível, né? E porque essa base que a Organização Mundial de Saúde trouxe já em 2002 já motivou muitos sistemas municipais de saúde a ampliarem as suas ofertas de serviços para, por exemplo, a acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, por exemplo, a medicina ayurvédica. Em Goiás tem o famoso Hospital de Medicina Ayurvédica em Goiás, outros em Santa Catarina. Então, a gente não tem ainda esse dado, esse levantamento que tem, porque está todo mundo montando hospital com uma diferenciação, né, de uma integralidade. Aqui em Santa Catarina, eu sei que tem um hospital incrível, que trata com homeopatia e reiki, especificamente na oncologia. Então, tem muitas coisas acontecendo, né? E ali, então, eles trabalhavam, a Organização Mundial, a partir de 2002, ele mostra que ele referenda, sim, as práticas tradicionais. Então, isso foi um grande avanço na compreensão de saúde e que nós só mais tarde começamos a discutir aqui no Brasil. Mas ela é uma base importante que nós poderíamos ter, em todo município poderia se referenciar, independente de ter uma política nacional ou estadual ou municipal para as práticas integrativas. Já poderia ser esse documento que embasou mesmo muitas práticas, né? E hoje ele está ainda ampliado com esse outro documento, a estratégia de 2014 até 2023. A Organização Mundial define a medicina tradicional, então, como práticas, enfoques, conhecimentos e crenças de saúde diversas que incorporam medicinas baseadas em plantas, animais e minerais, muito aí a medicina tradicional chinesa, né, e a ayurvédica também que trazem, insumos, né, inclusive de animais, como de escorpião e tudo mais, que a gente se choca, mas é uma prática, ela está referendada como a prática tradicional. Terapias espirituais, técnicas manuais, exercícios aplicados de forma individual ou em combinação para manter o bem-estar, além de tratar, diagnosticar e prevenir as enfermidades. Vocês vejam ainda que traz a categoria diagnosticar, né? É uma massoterapia, uma prática de massagem dessas medicinas, elas podem identificar. Elas também têm um caráter de diagnóstico que nós jamais pressupomos na nossa medicina convencional, né? A medicina tradicional chinesa é uma parte importante, e a MTC, tá? Desculpe, ali eu não expliquei. A medicina tradicional... Não, na verdade, aqui não é a medicina tradicional chinesa. A MTC é medicina tradicional complementar, porque depois eu falo. E a medicina também, que eles chamam de medicina natural, a MTN, medicina tradicional e natural, né? Que eles também falam. É uma parte importante e com frequência subestimada da atenção à saúde. Por quê, né? As práticas hegemônicas sempre dominando, e, né, ontem ainda falava com o secretário de saúde, ele dizendo a quantidade dos laboratórios que chegam para conversar. E nem sempre essa relação tem sido ética. Ao longo da história a gente sabe, né? Então é complicado, mas essa prática, ela é agressiva, ela tem sido determinante de deixar secretários municipais reféns da incorporação de tecnologias recentemente desenvolvidas. A gente sabe no que dá. E aí vem, por exemplo, que o Estado hoje gasta milhões na judicialização do medicamento, porque por trás está um médico que foi convencido, está um sistema de saúde que foi convencido que aquele último medicamento e aí a pessoa embarca no desespero de não ter soluções para o seu problema de saúde, ele entra na rede, né, que tem de apoio para ações judiciais, vamos dizer assim, né, que é uma relação comercial que acaba estourando no sistema de saúde e que nós queremos barrar, inclusive, com as práticas integrativas. Um resultado, um impacto que a gente quer ter nas práticas integrativas é justamente desmedicalizar e desonerar o sistema com o artificialismo da medicalização, que vem por outros conjuntos de valores e de pessoas nem sempre bem intencionadas, ou enfim, o argumento econômico vem, prepondera, que não é assim. O econômico mesmo é o que nós estamos fazendo, né? Enfim. Então, nesse avanço que a gente está propondo, nessa pequena revisão, a gente chega, então, que as práticas integrativas, elas convivem, elas introduzem o paradigma energético, né? A integralidade no sentido holístico introduz o paradigma
paradigma energético e espiritual, ao reconhecimento de que há campos energéticos, corpos sutis, além das estruturas físicas. Os chakras como centros energéticos que equilibram e harmonizam o ser. Então, se nós, na nossa aula de anatomia, a gente tem lá o sistema esquelético, né, os músculos, né, os vasos, a linfa, todo aquele nosso sistema. E quando os chineses, mais da metade do mundo explica um pouquinho mais, com canais energéticos, os meridianos, os nadis, como diz o pessoal da Ayurveda. Eu não domino nenhuma prática específica, nenhuma racionalidade dessas, mas já me tratei com Ayurvédica, já me tratei com medicina tradicional chinesa e realmente é outra abordagem, né? Eu posso interromper a minha dor no joelho com acupuntura, a Suzana, a acupunturista, domina esse campo, né? Com uma agulhinha aqui, né, Suzana, na minha orelha, e eu interrompo, né? Já interrompi a arritmia, né? Pela ansiedade e tudo mais, com uma pequena sementinha de gergelim, né, no ponto certo ali. Mostarda, né, cristal, e vem, né, grandes tecnologias novas, e eletrodos e tal, no ponto certo aqui na minha orelha. Foi impressionante. Isso eu constatei, ninguém está me dizendo, e a gente sabe disso, né? A acupuntura já está bastante absorvida nas nossas práticas convencionais, embora também tenha que se ter claro que algumas práticas elas são absorvidas, mas ainda na lógica individualista, curativa das nossas práticas convencionais, tá? E a acupuntura, por exemplo, eu acho que a Suzana tem mais, com certeza tu tem mais bagagem para falar nisso também, mas tem que ter claro que também a nossa absorção dessas tecnologias, enfim, nem tão conhecidas ainda, elas têm que serem introduzidas, mas a partir também de outro entendimento da prática profissional, que é o que falavam antes. Eu posso fazer acupuntura simplesmente com analgesia no consultório dentário, né, Suzana? Isso aí é uma prática normal, como se eu estivesse usando anestésico da acupuntura. Não é a integralidade que a acupuntura pode ser trabalhada, né? Ela tem outra... A gente tem que ter, por isso, aquela dimensão de que altera também a forma como o profissional enxerga o tratamento, o recurso terapêutico. Então, eu acho que essas imagens de estudo, né, a visão biologicista e a visão vitalista e ampliada, né, das dimensões do ser humano, e que a vitalista, que a homeopatia, já vocês vão ver à tarde com o Rinaldo, ela já trabalha há muito tempo, né? E que ainda ontem eu falava